Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de filosofia. Para hoje decidi falar acerca da atitude cética, a atitude cética positiva e a atitude cética negativa. Para isso vou ler um bocado desta minha obra, um ensaio sobre a atitude filosófica, o que é ter uma atitude filosófica perante a vida. Dou sempre a sugestão no começo dos vídeos para subscreverem o canal, para verem os restos dos vídeos, para acompanharem o meu trabalho. Portanto, vou ler um bocado de um texto que eu tenho aqui, a atitude cética positiva, por um bocadinho a pensar acerca da nossa relação com a verdade, com as propostas de verdade que possam aparecer, com as novas ideias, teorias, ideologias, formas de pensar, diferentes crenças, o contrário, o diferente, o contraditório, todo esse tipo de coisa. Então eu vou ler um bocado o texto e depois vou fazer uma pequena reflexão acerca disso, da minha obra, um ensaio sobre a atitude filosófica. Então vamos lá. A atitude cética positiva. Há dois grandes tipos de atitudes céticas que se pode realizar diante de seja o que for, nomeadamente a verdade. Diante de propostas de verdade, são elas a atitude cética positiva e a atitude cética negativa. Enquanto a positiva potencia a consciência, a negativa condiciona a consciência. A atitude cética, em geral, caracteriza-se pela atitude filosófica em que se duvida das verdades pré-estabelecidas, dos dogmas, das convenções, dos conhecimentos, opiniões, crenças, etc. O que por si só pode ser muito bom para a consciência. Todavia, há pormenores que deverão ser tidos em conta, nomeadamente na desconstrução das verdadeiras intenções inconscientes que uma atitude cética em específico poderá trazer consigo. Há pessoas que, diante da alteridade intelectual, diante da diferença, o contrário, o contraditório, diante de propostas de verdade diferentes daquelas em que acreditam, por causa dos apegos e bloqueios intelectuais inconscientes, por causa de um conservadorismo intelectual inconsciente, assumem uma atitude cética negativa. Uma atitude em que até chegam a dizer que são pessoas muito céticas, quando no fundo só estão a materializar a rejeição a priorística de todas as propostas de verdade diferentes das suas, fugindo delas ou distorcendo-as para as poder tornar mais facilmente refutáveis. Ora, acredito que o verdadeiro cético, na sua atitude cética positiva, é aquele que procura a verdade pois acredita e que ainda não encontrou plenamente, ao invés de ser aquele que, mesmo de forma inconsciente, foge da verdade por julgar que já a encontrou. O pormenor, mesmo de forma inconsciente, é muito importante para o meu trabalho. Eu publiquei também uma obra, Filosofia do Inconsciente, que se pesquisarem, eu talvez no próximo vídeo eu fale acerca dessa obra e faça uma divulgação dessa obra, em que eu faço uma desconstrução do exercício intelectual inconsciente, em que uma pessoa não se apercebe daquilo que está a fazer. Às vezes fugindo das coisas sem se aperceber. Vou continuar a ler. Há muitas pessoas profundamente dogmáticas que pensam assumir posturas céticas diante da vida, só porque rejeitam profundamente e de forma preconceituosa todas as diferentes propostas de verdade que lhes aparecem. Parece que apenas são céticas diante da alteridade intelectual, não dando sequer o benefício da dúvida às diferentes propostas de verdade que apareçam. Ora, tanto é preciso duvidar como é preciso dar o benefício da dúvida às diferentes propostas de verdade que possam aparecer. Isto é ter uma atitude cética positiva. Só duvidar da verdade e não a procurar, dando o benefício da dúvida às diferentes propostas de verdade que possam aparecer, poderá ser bastante condicionante da própria consciência. É preciso encontrar o equilíbrio entre duvidar e dar o benefício da dúvida, diante da diferença, o contrário e o contraditório. O verdadeiro cético é aquele que procura a verdade em qualquer proposta de verdade, não aquele que foge da verdade de qualquer proposta de verdade, só para continuar a pensar da mesma maneira. É preciso encontrar o equilíbrio entre duvidar. Eu já estava a voltar atrás. Só para continuar a pensar da mesma maneira. Na ilusão de um ceticismo que mais se aproxima de um dogma. De um profundo conservadorismo, de um profundo dogmatismo. Aquela pessoa que se diz muito cética, pois apenas duvida de tudo o que é diferente, contrário e contraditório, relativamente às suas crenças, não se abrindo para novas propostas de verdade, ficando simplesmente por aí, sem qualquer tipo de abertura consciencial ou curiosidade intelectual, sem qualquer tipo de disponibilidade para mudança e transformação no próprio sistema de crenças, poderá ser muitas coisas, mas não verdadeiramente cética. Mas não uma praticante da atitude cética positiva. Desculpa. Este tipo de pessoa, apenas pratica no máximo uma atitude cética negativa, pois até duvida de tudo quanto liga respeito à alteridade intelectual. A alteridade intelectual é aquilo que é diferente, as outras propostas de verdade, as outras formas de pensar, as outras crenças e assim. Mas também não passa daí, permanecendo numa mesmice consciencial, num conservadorismo intelectual inconsciente. A atitude cética positiva duvida, mas também dá o benefício da dúvida, à alteridade intelectual, às diferentes propostas de verdade. Mas também procura a verdade.
mas também potencia a consciência para o seu desenvolvimento e transformação, com abertura, com uma proativa busca da verdade. Não basta apenas duvidar de tudo e negar tudo, senão seremos apenas céticos tendenciosos ou céticos incongruentes por princípio. Céticos centrados no conforto intelectual. O verdadeiro ceticismo deve levar-nos a sair da zona de conforto intelectual, ao invés de nos prender nela, ao invés de apenas se refletir numa prisão, numa escravidão intelectual inconscientes. A curiosidade, liberdade e independência intelectuais, bem como a abertura consciencial e a humildade perante a própria ignorância, levam-nos a uma atitude cética positiva. Os bloqueios e apegos intelectuais, o conservadorismo intelectual, a arrogância intelectual, a falta de autoestima, levam-nos naturalmente e inconscientemente a uma atitude cética negativa. Tenhamos consciência disso em qualquer exercício intelectual e hermenêutico, diante de qualquer proposta de verdade, diante da diferença, o contrário e o contraditório. A dignificação ontológica da diferença e da mudança, a prioristicamente potenciam a abertura consciencial e a prática de uma atitude cética positiva. Aqui pode ter uma linguagem assim, um bocado mais complicada para quem não estiver habituado a isto, mas eu vou tentar simplificar as coisas ou esclarecer alguns pormenores. Há pessoas que eu já apanhei a conviver, portanto, isto não serve para ser jogador nem moralista, serve para refletir, para desconstruir o nosso exercício intelectual. Há pessoas que eu já apanhei que se assumem muito céticas perante seja o que for, às vezes assuntos da espiritualidade, da filosofia, seja o que for. E uma pessoa, se fizer uma desconstrução do ceticismo que as pessoas pensam que assumem, pensam que realizam, elas no fundo elas não são céticas. O cético é que ele procura a verdade, por exemplo, para acreditar que ainda não encontrou. O ceticismo e o dogmatismo, levados em última instância, poderão ser incongruentes. O ceticismo absoluto de ser, que pode ser incongruente. Porque o ceticismo, o cético é aquele que acredita que, realiza-se na impossibilidade de fazer juízo de verdade, digamos assim. Portanto, se uma pessoa perguntar ao cético como é que se chama e ele responder o meu nome é Filipe Calhau, por exemplo, ele está a fazer um juízo de verdade. Portanto, ele está a ser incongruente nesse ponto. Portanto, o ceticismo levado ao extremo é incongruente. E o dogmatismo também não passa dali. Portanto, o ceticismo levado ao extremo poderá ser quase uma forma de dogmatismo. Mas seja como for, essas pessoas às vezes assumem que são céticas diante de determinados assuntos, mas o que parece, se uma pessoa fizer uma desconstrução intelectual, que elas são dogmáticas relativamente e de forma preconceituosa relativamente ao mesmo assunto, mas com ideias diferentes. A pessoa, por exemplo, eu sou muito cético acerca da espiritualidade, não acredito nada disso. E depois a pessoa acredita que, ao ser muito cética relativamente à espiritualidade, e dizendo que não acredita nada nisso, que para mim isso é tudo balela, isso não interessa para nada, isso é tudo falso, é tudo charlatanice, ela no fundo, inconscientemente, ela está a afirmar um dogmatismo. Ela já reduziu muitas vezes, isto foi o exemplo que me veio à cabeça, ela já reduziu numa forma dogmática e preconceituosa tudo que possa ter a ver com a espiritualidade como sendo algo errado, inferior, negativo, incorreto, incongruente, seja o que for. Portanto, há ali uma atitude dogmática, uma certeza relativamente à espiritualidade, por exemplo. Este exemplo que me ocorreu, poderia dar outro. Portanto, a pessoa pensa que está a ser cética, eu sou muito cético relativamente a esse assunto, mas a pessoa no fundo está a ser dogmática. Ou está a ter uma atitude cética negativa. Aquela que rejeita, que duvida, tudo, pronto, não aceito nada disto, não, para mim não faz sentido nenhum, pronto, aquele juízo lógico precipitado. Às vezes não estuda nada acerca dos assuntos, espiritualidade ou assim, mas tem uma atitude cética, acha que tem uma atitude cética, mas não está a ter assim tanto. A pessoa só está a duvidar. E no fundo, mas é esse duvidar que pressupõe uma certeza quase. Portanto, e essa certeza está mais próxima do dogmatismo e estará mais próxima de um conservadorismo intelectual do que aquela atitude cética de quem acredita que ainda não chegou à verdade, de quem duvida das propostas de verdade porque acredita que ainda não encontrou, por exemplo. E daquela pessoa continua à procura porque acredita que pode haver melhores propostas de verdade relativamente àquela que já acredita até então. Estão a compreender? Portanto, a atitude cética, se ela só rejeitar, se ela só denegrir, se ela só fizer com que uma pessoa fuja de outras formas de ver o mundo, de outras formas de pensar, da alteridade intelectual, de outras formas de ver as coisas, de outras crenças, ideias e ideologias. Se essa atitude cética pressupor, ou essa atitude cética pressupor apenas uma rejeição e uma fuga eu vi tudo, pronto, e arruma numa gaveta e acaba por ter uma atitude dogmática porque no fundo não acredita em nada disso e já criou certezas e fechou em caixinhas na própria consciência. Isso é mais dogmatismo que atitude cética.
Pelo menos dentro deste enquadramento. Portanto, eu posso ter uma atitude cética positiva, em que eu posso duvidar, mas também dou o benefício da dúvida e procuro a verdade, porque acredito que possa haver melhores propostas de verdade do que aquelas em que eu acredito, relativamente aos mesmos assuntos. Ou eu posso ter uma atitude cética negativa, tudo isto entre aspas, para pôr a pensar. Porque, eu duvido, sim, é que é uma atitude muito superficial e acaba por ser uma atitude cética falsa. Acaba por ser um falso ceticismo em que eu assumo, crio a ilusão de que apenas estou a ser uma atitude cética, que apenas estou a duvidar, mas no fundo eu já tenho certezas relativamente ao assunto e muitas vezes certezas preconceituosas. E essas certezas muitas vezes têm mais a ver com uma atitude dogmática perante o assunto do que uma atitude cética perante o assunto. Estão a compreender? Portanto, este tipo de temáticas, este tipo de assuntos, este tipo de abordagens, este tipo de exercício intelectual e de relacionamento da própria liberdade intelectual, seja o que for, com os assuntos de crenças, ideias, teorias, ideologias, coisas que uma pessoa lida no dia a dia, isto afeta todas as pessoas. Isto não, é só afeta apenas, isto não afeta apenas pessoas que tenham interesse filosófico no sentido geral, que tenham interesse por filosofia. As pessoas no dia a dia, umas mais do que outras, vão sendo confrontadas com este tipo de dilemas intelectuais, ou de será que acredito, será que não acredito, será que é verdade, será que não é verdade, porque tem a ver com a atitude filosófica perante a verdade também. E nós estamos sempre a lidar com diferentes propostas de verdade relativamente à teoria da Terra plana, a teoria do heliocentrismo, a teoria da relatividade, todas são propostas de verdade. Umas mais próximas do que outras é verdade. E uma pessoa está sempre a vacinação, será que é sério, será que não é? Todo esse tipo. As pessoas estão sempre com este tipo de dilema. E qual é a atitude que assumem perante eles? Há uma atitude de pesquisa, de procura de conhecimento, de procura da verdade? Ou há uma rejeição com um falso ceticismo, com uma atitude cética negativa? É que a pessoa já assume uma atitude dogmática e preconceituosa e depois cria a ilusão, a fantasia, a linguagem de que é uma atitude cética perante as coisas. Qual é a nossa a verdadeira atitude perante as coisas? Portanto, temos de refletir acerca disto, porque isto mexe com as nossas vidas no sentido geral. E não apenas diante de quem se interessa de maneira ou de outra mais por filosofia. No sentido de estudo, de investigação, de leitura de obras. Estão a compreender? Portanto, isto é importante para todas as pessoas, nomeadamente para a nossa felicidade. Porque há propostas de verdade felicitárias que as pessoas rejeitam, que as pessoas negam, que as pessoas fogem, sem se aperceberem, achando que estão a ter apenas uma atitude cética perante elas. Mas às vezes estão a ter mais uma atitude dogmática e preconceituosa. Portanto, fica aqui mais uma reflexão que eu faço em cima desta minha obra, um ensaio sobre a atitude filosófica. O que é ter uma atitude filosófica perante a vida? Podem comprar em formato de papel neste momento. Eu deixo, podem encomendar a mim, eu deixo o link da obra. Eu tenho outras obras publicadas também. A obra Filosofia do Inconsciente também já está filosófica sobre a felicidade está publicada e Pedagogia da Felicidade está publicada, entre outras obras que eu deixo tudo na descrição do vídeo. Podem comprar em formato de papel, podem encomendar. Tenho outros cursos que eu dou totalmente online, ou tenho cursos que eu dou totalmente online. Cada aula eu dou a cada pessoa, adequado ao contexto de cada pessoa. Deixo tudo na descrição do vídeo no YouTube. Portanto, eu partilho também no Instagram. Sigam-me nas outras redes sociais, que também está na descrição do vídeo no YouTube. Sigam no Instagram, Facebook, YouTube. Subscrevam, comentem, ponham like, porque é importante para dar centralidade e crescimento ao canal. Ajudem a divulgar. Mas todos estes pormenores eu deixo na descrição do vídeo no YouTube. Portanto, ajudem a partilhar a mais pessoas, principalmente a pessoas que vocês sintam que possa ter uma atitude cética negativa perante as coisas, sem se aperceberem. Que às vezes apenas estão a duvidar e a ter uma atitude dogmática, pensando que estão a ter uma atitude cética só porque estão a chutar para canto alguma ideia, alguma crença, alguma teoria, alguma forma de pensar. Estão a compreender? Portanto, fica aqui mais um vídeo de aconselhamento filosófico. Subscrevam o canal, comentem, partilhem. Isto é muito importante para dar centralidade e crescimento ao canal. Ajudem a divulgar. Sejam felizes e cumprimentos filosóficos.